Olá, gente. Eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Vamos nós com a tirinha da história desta quinta-feira, 13 de maio de 2021. No dia 14 de maio de 1835, aconteceu aqui em Salvador, no Campo da Pólvora, no centro da cidade, o fuzilamento de lideranças da Revolta dos Malês. 14 de maio de 1835, antes da Lei Áurea, antes da chamada abolição inconclusa de 13 de maio de 1888. Eu quero precisar o 14 de maio para lembrar que no 14 de maio de 1835, lideranças malês que lutavam por justiça, por dignidade, por direitos, foram fuziladas no centro de Salvador, que, aliás, ali onde tem o Campo da Pólvora, poderia ter, como homenagem a essas lideranças, uma praça dos malês, ou um largo em homenagem aos malês, com o nome dos malês. Pois bem, 14 de maio, como lembra a música cantada por Las Matumbi, de autoria do nosso saudoso Jorge Portugal, é o início da nossa, vamos dizer assim, trajetória mais perversa, mais funesta, que marcou e ainda marca a história do Brasil. Hoje, 13 de maio, algumas pessoas perguntam o que comemorar. Mas o Brasil, depois de quase 4 séculos de escravidão oficial, criou a Lei Áurea, assinada pela então regente princesa Isabel, filha de Dom Pedro, que, com 2 artigos, dizia ter acabado com a escravidão no Brasil. É bom lembrar que, em 1888, uma grande parte das pessoas escravizadas estavam libertas através das suas lutas abolicionistas, lutas quilombolas, fugas e resistências. Aqui em Salvador, nós temos a SPD, Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é a primeira organização previdenciária brasileira, criada por escravizados em 1832, 56 anos antes da Lei Áurea de 13 de maio. Uma organização que tem sede aqui no Largo do Cruzeiro de São Francisco, que comprava cartas de alforria e preparava, capacitava tecnicamente ex-escravizados para trabalhar normalmente. O trabalhar normalmente a que me refiro é o que faltou depois da Lei Áurea. A Lei Áurea, com 2 artigos apenas, não criou no Brasil as condições de igualdade racial. Não criou no Brasil as condições para um novo pacto, um novo acordo social. Os escravizados que foram sequestrados das suas terras originais foram abandonados à própria sorte. Ao invés do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, acolher essas pessoas, preparar essas pessoas, financiar o trabalho dessas pessoas, providenciar terras, apoio creditício, tecnologia para o ingresso dessas pessoas no trabalho normal, a sociedade brasileira deu as costas e as pessoas escravizadas tiveram do Estado brasileiro o recrudescimento e a radicalização do Código Penal para prender quem estaria nas ruas sem fazer nada. Claro, quem estaria nas ruas sem fazer nada depois do 13 de maio de 1888 seriam os escravizados que agora libertos, entre aspas, estariam nas ruas procurando o que fazer. De pés descalços, alguns sem camisas, sem ter onde morar. Esses eram presos por vadiagem. Então, este mesmo Brasil que ofereceu para os imigrantes europeus terra, tecnologia, crédito, apoio do Estado para construir as suas riquezas, que hoje estão muito, basicamente, no sul e no sudeste do país, este mesmo Brasil, com o advento da Lei Áurea de 13 de maio, o Estado brasileiro foi pagar indenizações aos fazendeiros, aos ex-proprietários de pessoas, os ex-proprietários de gente. Então, a história brasileira
é construída dessa forma bastante injusta. Uma parte dos que aqui chegaram para colonizar, tratados como pessoas de primeira, que chegaram para mandar. E as outras pessoas que foram trazidas para o trabalho escravo, e também os indígenas, tratados como pessoas de segunda categoria, somente para obedecer. Um país com duas bases. Um grupo de seres humanos manda, o outro grupo de seres humanos obedece. É essa hierarquização que orienta a sociedade brasileira também nos dias de hoje. Haja vista os casos de mortes recentes em supermercados, em lojas brasileiras, onde a vítima é sempre uma pessoa negra. Vítima por ser suspeita, uma suspeição ideologizada, uma suspeição criada, construída no seio da sociedade brasileira. Esta mesma sociedade brasileira que tratou a educação como instrumento político de exclusão. Esta mesma sociedade brasileira que tratou e trata a saúde como instrumento de exclusão de alguns grupos dos benefícios da riqueza construída pelo conjunto da sociedade brasileira. Então, se fôssemos comemorar alguma coisa no 13 de maio, eu sugeriria que nós cantássemos parabéns para Lima Barreto, um escritor neto de pessoas escravizadas. As avós materna e paterna foram escravizadas, e Lima Barreto é o autor de Policarpo Quaresma, é autor também de Clara dos Anjos, duas grandes obras literárias do Brasil. Se fôssemos ainda comemorar no 13 de maio, eu sugeriria bater palmas para Stevie Wonder, compositor e cantor nascido nos Estados Unidos, que em 1950, no 13 de maio, veio ao mundo. Ou ainda comemoraríamos a criação da Umbanda, uma manifestação religiosa abrasileirada, não é? Construída com os nossos signos indígenas, que foi criada no 13 de maio em homenagem aos pretos velhos, em 1907, a comemorar alguns feitos e alguns nascimentos. O 13 de maio não. O 13 de maio não representou ascensão, não representou igualdade. O que o movimento negro brasileiro vem fazendo desde os anos 30, anos 40, com a criação do Teatro do Negro, com a criação da Frente Negra Brasileira, e mais recente, nos anos 70, com o surgimento dos movimentos negros no Brasil inteiro, e também do surgimento dos blocos afros, que criaram uma estética e uma poética política nova para oferecer ao Brasil. Anos 80, anos 90, chegamos a 2000 com o povo brasileiro, o movimento negro, participando da Conferência de Durban em 2001 e trazendo propostas de construção de políticas afirmativas, a luta por cotas, a luta por direitos iguais. Então, se formos comemorar alguma coisa no Brasil com relação a políticas afirmativas, nós temos que acreditar ao movimento negro brasileiro tudo o que o Estado veio fazendo até o golpe de 2016, em algumas unidades do Brasil continua fazendo ainda muito devagar, porque no mais o que a sociedade brasileira e a elite do atraso, lembrando aqui Gessé de Souza, produziu para o Brasil foi um estado de exclusão, de hierarquização entre seres humanos, onde para muita gente da elite brasileira, corpos negros não tem problema algum se estiverem esticados na calçada, nas valas, nas ruas das grandes cidades. Para esses corpos faltam saúde, educação, cuidado, moradia. Não é à toa que toda vez que cai uma casa e que a imprensa vai lá fazer a filmagem, aparece um rosto de uma pessoa negra dizendo que perdeu a casa, que perdeu a família, que perdeu os pertences. Essas pessoas que ocupam as periferias e os morros e as regiões mais difíceis de se morar são aquelas ainda herdeiras da abolição da Princesa Isabel de 1888. Não tinham para onde ir. O remédio foi ir para as ruas, criar um comércio ambulante, vender coisas,
vender comida, carregar coisas na cabeça, carregar fezes da elite para jogar nos rios, morar nas periferias, ver a sua casa cair quando a chuva chega e faltar a assistência e ver faltar a saúde. Essa é a marca do Brasil. Se dividirmos o Brasil em brancos e negros, se fizermos essa divisão, teremos dois Brasis. O Brasil branco será muito parecido com a Noruega e o Brasil negro será muito pobre, muito infeliz, de muito sofrimento. Quando se fala em divisão do Brasil, por questões de política ou de afirmações, é bom lembrar que essa divisão não foi criada pelos movimentos negros, pelos movimentos sociais, nem tampouco por algumas lideranças ou partidos políticos que lutam por afirmação e por igualdade. O Brasil está dividido desde a sua gênese. O Brasil está dividido desde a sua criação. Lembrando, um povo chegou para mandar. O outro povo foi trazido somente para obedecer. Mudar a lógica dessa compreensão e desse fazimento brasileiro é a nossa tarefa histórica. Para lembrar aqui de mais um grande negro do mundo inteiro, o pastor Martin Luther King, quando ele dizia que sonhava com o dia em que seus filhos negros pudessem dar as mãos e brincar com os filhos das pessoas brancas. Lembrando também a saudosa religiosa e professora Makota Waldina, quando ela dizia: não somos filhos de escravos, somos filhos e descendentes de pessoas que eram livres, negros e negras que eram livres nas suas terras e que foram trazidos à força para o trabalho escravizado. Então, o Brasil é esse país muito grave e muito sofisticado. O racismo não é velado, ele é sofisticado. O Brasil produz uma brincadeira no playground. Essa brincadeira pode ser duas crianças, uma negra, a outra branca. As duas brincam com um carrinho. Ligeiramente veremos duas crianças brincando de carrinho. Se olharmos atentamente, vamos ver. Isso a gente vê também nas praias, quando a gente vê crianças brancas e negras na areia da praia brincando. Observem que tem uma que corre para encher o baldinho de água e de areia, e tem a outra que brinca com um baldinho cheio de água e de areia. Nos nossos playgrounds, a gente vai ver duas crianças brincando de carrinho. Uma está brincando de empurrar o carrinho, a outra está brincando de ficar dentro do carrinho. A que brinca dentro do carrinho, aos 17 anos vai querer ter um carro. A que brinca do lado de fora, empurrando o carrinho, aos 17, 18 anos, vai batalhar para ter uma carteira de motorista, para trabalhar, para produzir, para ajudar a família. É essa construção brasileira que nos convoca a lutar por igualdade. O 13 de maio não é dia de festa. O 13 de maio é dia de luta por construção de uma sociedade mais igual, onde a cor da pele e as diferenças não sejam usadas para inferiorizar e para diminuir ou precarizar direitos das pessoas. A tirinha está no YouTube, está também no meu canal, Ailton Ferreira, no Facebook, na página e no perfil. Em breve, pretendemos deixar de mandar para o WhatsApp das pessoas, não é? Muitas pessoas querem receber, mas tem outras que o celular fica muito carregado. É provável que em breve a gente coloque somente no YouTube e no Facebook para quem quiser acessar. E vamos passar a tirinha adiante para os alunos, principalmente da rede pública, onde está a maioria dos negros e negras estudantes desse nosso Brasil.